Fala pessoal, e aí, tudo bem? Mais um passinho aqui na nosso estudo de filtragem, ainda de sistemas analógicos de filtros contínuos, né? Até esse momento a gente estudou dois tipos de filtros, né? O nosso filtro de Butterworth, nosso filtro de Chebyshev, cada um com as suas características, com as suas propriedades, mas uma coisa que ficou comum entre esses dois filtros é a forma de projeto. A gente sempre parte de um projeto de um filtro passa-baixas, normalizado pela frequência de corte desse filtro. E a partir dessa condição normalizada, a gente tinha as expressões, tinha as equações que permitiam ou que permitem que a gente obtenha a formulação dos nossos filtros passa-baixas. Só que na nossa prática de filtragem, a gente quer ter acesso a outros tipos de filtro também. Conseguir projetar um filtro passa-altas, conseguir projetar um filtro passa-faixa, um filtro rejeita-faixa, enfim. E para fazer isso, a gente vai usar uma ferramenta que a gente vai aprender neste vídeo, que é a transformação de gabaritos. Bom, como um spoiler aqui, o que a gente tem basicamente é o seguinte: a gente tem um gabarito de filtro, que é dessa classe que eu preciso, que é essa classe que eu quero projetar o meu filtro, um passa-faixa, um passa-altas, enfim. E a primeira coisa que eu preciso fazer é converter esse gabarito para um gabarito de filtro passa-baixas, normalizado. Faço o projeto do filtro neste gabarito. Uma vez que eu obtive o filtro neste gabarito passa-baixas, eu faço uma transformação de volta para o gabarito original. Então, esse processo de transformação de gabaritos, que basicamente é uma transformação em frequências, como a gente vai ver, é que vai permitir que, usando a mesma aproximação de Chebyshev ou de Butterworth para um filtro passa-baixas normalizado, eu consiga também fazer o projeto de um filtro com gabarito qualquer. Bom, então, como eu disse, né, até esse momento, a gente está tratando de filtros normalizados passa-baixas. E a razão principal para isso é que as formulações de filtro que a gente tem, Chebyshev, Butterworth e outras, elas são boladas, elas são construídas para o filtro passa-baixas. Então, aquelas equações que a gente verificou da nossa aproximação são equações que valem para filtros passa-baixas. Então, quando eu tenho um filtro de um formato qualquer, de um formato mais amplo, eu gostaria muito de, se possível, usar essas expressões, essas aproximações que eu já conheço para fazer o projeto de um filtro qualquer. Porque, de outra forma, eu vou ter que obter equações como aquelas de projeto de um filtro Butterworth, por exemplo, para um filtro geral. Ou seja, cada tipo de filtro vai ter uma formulação diferente. E isso é muito ruim para a gente na hora de fazer o projeto. Então, a gente tem um conjunto de equações já estabelecidas para certas classes de filtros, né, para certos tipos de aproximação. E com base nessas equações, o que a gente precisa fazer é fazer uma conversão de gabaritos para usar as mesmas expressões. Tá? Então, uma estratégia que a gente vai estudar aqui vai ser a estratégia de, uma vez que eu quero projetar um filtro de formato qualquer, passa-baixa, passa-faixas, passa-alta, rejeita-faixas, etc., né? Eu vou fazer esse projeto por meio de um filtro normalizado passa-baixas e depois eu vou fazer uma transformação em frequência ou uma transformação de gabarito para sair dessa forma normalizada que eu estou usando para fazer o projeto e chegar no meu filtro-alvo, na expressão do meu filtro-alvo. Tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos passar pela aproximação ou pela transformação primeira, que é transformar um filtro passa-baixa normalizado em um filtro passa-baixa não normalizado. Na verdade, isso a gente já fez quando a gente estudou as aproximações. Né? Quando a gente tinha, então, os requisitos do nosso filtro passa-baixa, a gente fazia aquela normalização na frequência, pegando todas as frequências e normalizando pela frequência ômega-p, a frequência de corte desse filtro. E a partir disso, eu tenho uma escala de frequência normalizada. Faço o projeto do filtro para esse gabarito nessa escala normalizada. Depois que eu fiz o projeto, eu volto. Eu faço a conta contrária para voltar no filtro passa-baixo original ou no gabarito de filtro original em que eu tenho as frequências não mais normalizadas. Então, esse aqui foi exatamente o passo que a gente fez quando a gente estava estudando as aproximações.
A gente pegava o nosso gabarito de filtro, transformava numa forma normalizada pela frequência ômega P, fazia o projeto do filtro e depois a gente via que isso implicava para a gente que o nosso ômega barra normalizado é igual ao espectro de frequência dividido pelo ômega P, o que implica também o S barra é igual a S dividido por ômega P, em que S barra é a frequência de Laplace normalizado. A gente fazia então o projeto do filtro e o filtro desejado ele é obtido fazendo a transformação inversa, ou seja, onde tinha S barra na expressão do filtro normalizado, eu substituo por S sobre ômega P, isso me dá a função de transferência do filtro original. Então a primeira transformação de filtro passa-baixas para passa-baixas a gente não vai comentar muito porque a gente já estudou nos casos anteriores, tá? Não tem novidade aqui neste caso. Bom, agora o que a gente quer é o seguinte, a gente quer fazer a transformação de um filtro passa-baixas normalizado para o passa-altas. Ou seja, o meu interesse é fazer o projeto de um filtro passa-altas por meio de uma normalização passa-baixas, que eu vou fazer o projeto do filtro nessa normalização e depois uma conversão para o gabarito original. Então eu tenho que fazer 2 passos. Primeiro eu tenho que pegar o meu gabarito original passa-altas e transformá-lo num gabarito passa-baixa normalizado. Depois que eu fiz o projeto do filtro nesse gabarito passa-baixa normalizado, eu pego a expressão normalizada da função de transferência e faço a volta para o gabarito original. Tá? Bom, como que a gente faz isso? A normalização, aqui no caso, ela inverte. Então, o que acontece é o seguinte, o que são altas frequências no filtro passa-alta serão baixas frequências no filtro passa-baixa normalizado. Então é exatamente por isso que a gente tem essa normalização, que S barra, ou seja, a nossa frequência de Laplace normalizada, ela é igual o ômega P do filtro passa-altas, ou seja, a frequência para o qual o meu filtro passa-altas começa a deixar passar as altas frequências, dividido pelo espectro de frequências de Laplace S. Então, aqui a normalização, ela inverte. É muito fácil mostrar isso, que isso é verdade, tanto intuitivamente como por meio dessa expressão. Note que se eu tenho aqui um filtro passa-baixas normalizado, né? Então eu tenho aqui um filtro passa-baixa normalizado, primeira ordem, bastante simples. TS barra é igual a K sobre S barra mais 1. Esse filtro normalizado, ele tá com uma frequência normalizada, ômega P barra igual a 1. Que é basicamente pegar as frequências ômega e dividir pelo ômega P de corte desse filtro passa-baixas. Olha, se a gente aplicar a transformação acima, basicamente a gente vai ver o quê? Que substituindo o S barra por ômega P sobre S, a expressão do filtro é K vezes S sobre o S mais ômega P. Essa aqui é uma expressão claramente de um filtro passa-altas. Ou seja, para baixas frequências, né, quando o S tende a zero, a função de transferência tem ganho zero. Quando as frequências aumentam muito, elas tendem para um valor muito alto, esse S domina sobre o ômega P e basicamente eu vou cortar o S em cima com o S embaixo, estou fazendo um limite aqui aproximado com o S tendendo a um valor muito grande, tá? Ou a frequência que eu estou tratando tendendo para um valor muito grande. Então esse J ômega que está aqui embaixo, ele fica muito maior que o ômega P. Eu tenho um J ômega aqui em cima, vai cortar J ômega com J ômega e sobra o K, que é o ganho estático, ou melhor, o ganho de altas frequências desse filtro passa-altas. Tá? Então, essa normalização, de fato, ela transforma um gabarito de filtro de um filtro passa-alta num gabarito de filtro passa-baixa normalizado e vice-versa. Tá? Bom, aqui a gente tem basicamente a decodificação daquilo que a gente falou anteriormente a respeito dessa última expressão aqui, representar de fato um filtro passa-altas, né? O ganho da função de transferência com a frequência zero é igual a zero, ou seja, para baixas frequências esse filtro está rejeitando essas frequências, tá? Na região de transição, naturalmente, eu tenho aqui um módulo que ele é maior que T0, tá? Então, quando eu tenho exatamente a frequência ômega P, o módulo, ganho do meu filtro, é ligeiramente maior que o T0, dado por K sobre raiz de 2 ômega P, tá? Então, quando eu estou exatamente na minha frequência de início de condução aqui desse filtro, né, de passagem desse filtro, naturalmente o ganho é ligeiramente maior que o T0,
tá? Mas ele ainda é menor que o ganho K, tá? Finalmente, quando essa frequência tende para um valor muito maior que o ômega P, como a gente vê aqui, naturalmente, esse ganho do filtro ele tende para o ganho de altas frequências K, tá? Então, de fato, a gente tem aqui um filtro que rejeita as baixas frequências e deixa passar as altas frequências, tá? Bom, aqui a gente tem os gabaritos, né, de um filtro passa alta e de um filtro normalizado passa baixa, tá? Então aqui eu tenho um gabarito de filtro passa baixa normalizado, que é aquele que a gente já conhece, né? Aqui está mostrando as frequências negativas também, mas vamos olhar só essa parte positiva aqui, tá? Então, naturalmente, nas baixas frequências eu tenho um ganho, uma atenuação máxima que eu admito dentro dessa faixa de passagem, tem uma região de transição e tem um ganho, né, uma atenuação mínima que eu aceito na região de corte do filtro passa-baixas. O filtro passa-alta é o contrário. Então, na verdade, eu tenho um ganho mínimo, uma atenuação mínima que eu admito na região de rejeição do filtro, né? Então, que é a de baixas frequências. Tem uma faixa de transição e depois, a partir do ômega P, eu tenho uma frequência, uma atenuação max, que é a máxima atenuação que eu aceito na minha faixa de passagem de altas frequências. Então, na verdade, basicamente aqui a gente está não só invertendo o filtro, mas também mudando a escala, né? Note que aqui no nosso filtro passa altas, o ômega S vai ter uma frequência menor que o ômega P. Naturalmente, a nossa frequência de rejeição ela tem que ser menor que a nossa frequência de passagem desse filtro, porque agora o filtro é um passa-altas. Então, basicamente, aqui a gente tem uma troca de frequências e uma inversão do gabarito. Tá? Bom, isso vai ficar um pouco mais claro fazendo um projeto. Como que a gente faz o projeto? Então, vamos pensar que eu tenho aqui um filtro passa-alta de Chebyshev. Vamos fazer um projeto dele. Eu quero um filtro passa-alta de Chebyshev com as seguintes especificações. Eu quero uma atenuação mínima na região de rejeição de 10 dB. Eu quero uma atenuação máxima na região de passagem de 1 dB. Eu quero a frequência ômega S, ou seja, a frequência em que eu começo a rejeitar frequências, que eu entro na região de transição de 10 kHz, então 2π vezes 10 kRad por segundo. E uma frequência ômega P, que é a frequência onde meu filtro ele entra na sua região de rejeição, igual a 2π vezes 15 kRad por segundo. Tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu tenho essas frequências, eu tenho esse gabarito, que ele vai aparecer neste formato. A primeira coisa que eu vou fazer então é a normalização que eu preciso. Quando eu pegar esse espectro de frequência aqui e dividir por transformar, né, ômega barra igual a um ômega P sobre ômega, de novo, o nosso ômega barra P, ou ômega P barra, vai continuar sendo 1. Né? Então, ômega P dividido por ômega P dá 1, está normalizado. O ômega S barra vai ser o meu ômega P dividido por ômega S. Essa é a normalização, trocando. Lembra-se que agora o ômega S vai vir para o denominador. Tá? E aí o meu ômega S barra vai ser 1,5. Note também que as restrições que eu coloquei aqui para o Amin e o Amax são as mesmas que eu usei lá no filtro Chebyshev para fazer o projeto do filtro passa-baixa normalizado, do filtro passa-baixa que a gente estudou lá. São as mesmas. Então, basicamente, quando eu fizer essa normalização, uma vez que eu fiz essa normalização, os requisitos ficam os mesmos daquele filtro passa-baixa que eu já projetei lá atrás. Veja o vídeo anterior. Lá no vídeo anterior você vai se deparar exatamente com este problema aqui. O ômega P barra vai ser 1, o ômega S barra vai ser 1,5, o Amin vai ser 10 dB e o Amax vai ser 1 dB. Então, é basicamente o mesmo gabarito normalizado. Por isso, eu não vou refazer o projeto do filtro, eu simplesmente vou usar o projeto do filtro normalizado que eu fiz lá no caso anterior. Veja o vídeo anterior que você vai se lembrar. TS barra, que vai ser o G0, que é o ganho estático do filtro passa-baixa normalizado, tá? Sobre o polinômio de atenuação AS barra, tá? Ele vai ser dado pelaquela mesma expressão que a gente obteve lá. 0,4889 sobre S barra ao quadrado mais 0,4942 S barra mais 0,9942 vezes S barra mais 0,4917. Então, olha, eu peguei o meu gabarito de filtro passa-alta,
e usei essa normalização para chegar num passa baixa. Note que nessa normalização passa baixa eu tenho o ômega P barra menor que o ômega S barra. Note que o nosso ômega P barra aqui vai continuar sendo 1. E o nosso ômega S barra vai ser 1,5. Mas por que isso? Porque esse ômega S aqui que está normalização, ele entra no denominador. Só que o numerador é 15, o denominador é 10. E aí dá o mesmo 1,5. A gente trocou a frequência. E as especificações não mudaram. Então, simplesmente o que eu fiz? Eu peguei o gabarito do filtro passa altas e transformei num gabarito de filtro passa baixos normalizado. E fiz o projeto do jeito que eu já tinha feito antes. Tanto que eu estou copiando a mesma função de transferência que eu obtive no vídeo anterior. Uma vez que eu fiz o projeto e que eu obtive essa função de transferência TS barra, o que eu vou fazer agora é a transformação voltando. Então eu sei que o meu S barra é igual a ômega P sobre S. Eu sei qual que é o valor do meu ômega P, 15 kHz. E aí eu simplesmente venho aqui e faço a substituição de onde aparece S barra por essa expressão aqui. Fazendo isso, eu chego à expressão do TS, que é igual a 0,4889S ao cubo, sobre essa expressão no denominador vezes essa expressão no denominador. Essa é uma expressão de filtro passa altas de terceira ordem. Bom, então aqui a gente tem o resultado do filtro passa alta de Chebyshev, né, projetado por essa estratégia. Naturalmente está aqui a função de transferência, né, normalizada naturalmente pelo ômega P nosso de projeto, que no caso é 15 kHz, né, 2π 15 kRad por segundo. Está aqui a resposta em frequência do filtro, né? Você vê exatamente que em torno da frequência de 10 kHz nós temos aí uma atenuação de no mínimo 10 dB, né? Que está bem expresso aqui no gráfico de atenuação, né? Então até 10 kHz, no mínimo 10 dB de atenuação, né? E a partir da frequência de 15 kHz, que é a frequência de passagem do filtro passa alta, né? Nós temos aí uma rejeição máxima de 1 dB, né? Uma atenuação máxima de 1 dB. Temos aí a região de transição. Então, beleza, o filtro passou perfeitamente dentro do gabarito, tudo certo. Muito bem, outra situação que eu desejo é fazer o projeto de um filtro passa-faixa. Então, o filtro passa-faixa, ele tem uma atenuação grande fora de uma faixa de frequências, né, em faixas de frequências extremas, tá, extremais, e dentro de uma faixa, de um intervalo de frequência, eu tenho uma atenuação bastante baixa. Então aqui eu tenho o filtro passa-faixa, tá? O gabarito do filtro passa-faixa, note. Eu tenho uma região entre ômega P1 e ômega P2, em que eu tenho uma atenuação bastante baixa. Então essa aqui vai ser a minha região de admissão, minha região de transmissão, a região que vai permitir a passagem do filtro, né? Tenho duas regiões de transição, né? Entre o ômega S1 e o ômega P1 e o ômega P2 e o ômega S2, em que eu vou sair de uma região de alta atenuação para uma região de baixa atenuação. Ele é a combinação de um filtro passa altas com um filtro passa baixa. Então, novamente, o que a gente vai fazer é usar o filtro passa baixa normalizado no projeto e depois a gente faz a transformação desse filtro para o passa faixa desejado, tá? Bom, para este filtro passa-faixa, a gente tem que observar então as seguintes regiões que são importantes para a gente no projeto. A região de corte, que é a frequência entre o 0 até o ômega S1 e a partir do ômega S2. Tá? Então essas duas regiões para a gente, a partir de ômega S2 e até o ômega S1, são frequências de corte do meu filtro. É uma região em que eu não quero que passe nada. É uma região que eu vou colocar uma alta atenuação nessa faixa. Tem a região de passagem. Essa região de passagem é onde eu quero que o meu filtro admita a frequência, onde que ele deixe que ele transmita as raias de frequência, a informação contidas nas raias de frequência dentro desse intervalo, entre ômega P1 e ômega P2. Eu vou ter duas regiões de transição, entre ômega S1 e ômega P1, entre ômega P2 e ômega S2. Eu vou ter uma frequência central. Essa frequência central, ela
Tá aqui, né? É exatamente essa frequência ômega 0 entre ômega 1 e ômega P1 e ômega P2, só que ela não é a frequência média entre essas duas, é uma média geométrica. Então, a frequência central, ômega 0, ela é dada pela média geométrica de ômega P1 e ômega P2, tá bom? Não é a média aritmética, é a média geométrica, tá? Então, a frequência central da região de passagem, ela vai ser a média geométrica, raiz quadrada de ômega P1 vezes ômega P2, que é a mesma média geométrica do ômega S1 vezes o ômega S2, tá? Então, o projeto do filtro passa-faixas, né? Ele passa pela definição das frequências acima, além do nível máximo de atenuação na região de corte e o nível de atenuação mínima na região de passagem, e a utilização de uma normalização, tá? Para a gente fazer essa normalização, o que a gente vai fazer é o seguinte: o nosso ômega barra do filtro passa-baixas normalizado, que a gente vai usar para fazer o projeto, ele é obtido por meio dessa transformação de frequência aqui. O ômega 0 é exatamente a frequência central, tá? Essa média geométrica de ômega P1 e ômega P2. Então vai ser ômega, o range de frequência, o espectro de frequência que eu estou tratando, ao quadrado menos o ômega 0 ao quadrado. Isso tudo sobre ômega P2 menos ômega P1, ou seja, esse intervalo de frequência que aparece aqui, ó, entre ômega P1 e ômega P2, essa faixa de transição, desculpa, essa faixa de passagem do filtro passa-faixa, multiplicado novamente pela frequência ômega. Então, para transformar o filtro passa-faixa no filtro, num gabarito de filtro passa-baixa normalizado, eu preciso aplicar essa expressão aqui no range de frequência do meu filtro. Note que se a gente pegar aquela frequência lá para ômega barra igual a 1, ou seja, vamos pegar exatamente a frequência ômega barra igual a 1. Você vai ver que esse ômega aqui, ele dá ômega P2. Então, quando eu faço o ômega barra igual a 1 e separo o ômega aqui, isolo o ômega, isso aqui vai me levar ao ômega igual ao ômega P2. Tá? Então, a gente vai tomar essa frequência ômega P, essa como uma frequência ômega P barra do filtro passa-baixa normalizado. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu quero descobrir qual é a frequência que está associada ao ômega barra da minha normalização do filtro passa-baixas. Para fazer isso, o que eu faço? Eu resolvo essa expressão com isso aqui valendo 1. E vejo qual é o resultado de ômega, que é a frequência normal, a frequência do filtro passa-faixa. E aí eu vou ver que isso é exatamente a frequência ômega P2. Ou seja, esse filtro ele é feito pelo projeto passa-baixa usando essa frequência mais alta que ômega P2. Que, se você observar bem, é de fato uma frequência de um filtro passa-baixas. Se você observar, do ômega P1 até o ômega maior que ômega P2, o filtro está se comportando exatamente como um filtro passa-baixas. Que ele admite as frequências abaixo do ômega P2, com a baixa atenuação, tem uma região de transição entre o ômega P2 e o ômega S2, e depois esse filtro tem uma atenuação muito alta a partir de ômega S2. Então, essa aproximação que a gente está fazendo aqui, de fato, está conduzindo aquele diagrama passa-faixa para um normalizado passa-baixas. Só que, como eu tenho aqui quadrado aqui nessa expressão, naturalmente seria como se eu estivesse quebrando esse diagrama, esse gabarito do filtro passa-faixa aqui, em duas partes. Uma parte passa-baixas que eu vou fazer o projeto e uma parte passa-altas que eu vou fazer uma simetria, né? Espelhar o projeto que eu fizer do lado de cá. Ao fazer isso, eu estou obtendo o filtro passa-faixa que eu quero. Tá? Muito bem, então, como o meu ômega barra igual a 1 equivale ao ômega igual a ômega P2, a gente tomar essa frequência como o ômega P barra do filtro passa-baixa normalizado. Tá? Bom, agora o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai resolver essa expressão quando o ômega é igual ao ômega S2, porque eu quero obter o meu ômega S barra. Então, o meu ômega S barra ele é definido como ômega barra quando o ômega é igual ao ômega S2. E isso vai dar essa expressão aqui quando eu levar isso aqui. Tá? Então, eu vou resolver a expressão com ômega igual a ômega S2. Vou definir isso como sendo a minha frequência ômega S barra.
tá? Que eu preciso no meu projeto do filtro passa baixa, né? E ao resolver isso, ômega igual a ômega S2 nessa expressão, ou seja, eu vou colocar aqui ômega S2 nessa expressão aqui e fazer as contas, eu vou ver que o meu ômega S barra do filtro normalizado passa baixa vai ser o ômega S2 menos o ômega S1 sobre o ômega P2 menos o ômega P1. Ou seja, o comprimento dessa região entre ômega S1 e ômega S2, que dá exatamente o fim da região de transição nos dois casos, e esse intervalo entre ômega P1 e ômega P2, que é exatamente o intervalo que dá a região de passagem do filtro. Bom, por fim, depois que eu fizer o projeto do filtro passa baixa, usando essa normalização aqui que a gente acabou de ver, o ômega barra sendo 1 quando o ômega é igual ao ômega P2, e o ômega S barra sendo o ômega barra quando o ômega é igual ao ômega S2, eu vou poder fazer o projeto do filtro passa baixa usando as mesmas expressões. E aí, para fazer o projeto do filtro passa faixa equivalente, depois que eu tiver feito o projeto, eu faço a volta, né, com S barra valendo S ao quadrado mais ômega 0 ao quadrado sobre ômega P2 menos ômega P1 vezes S. Da onde surgiu essa expressão? Muito simples, é simplesmente pegar essa expressão normalizada aqui e onde aparece ômega barra, eu substituir por S barra. Ou seja, a frequência normalizada em Laplace. Onde aparece o ômega, eu substituir pela frequência de Laplace, não normalizada, que é o S. Note que isso conduz a essa expressão. Vamos fazer então um projeto de um filtro passa-faixa de Chebyshev com essas especificações. Tá? Então vamos pensar num filtro passa-faixa que ele tem essas características, esse gabarito de filtro. Eu tenho uma região de passagem ômega, com ômega entre 5 e 10 kHz. Ou seja, dentro dessas frequências eu quero que o filtro admita a informação que está contida nesse intervalo do espectro de frequência. Tem uma região de corte que ela é menor que 3,66 kHz e maior que 13,66 kHz. Ou seja, quaisquer frequências qualquer sinal com frequência menor que 3,66 kHz e maior que 13,66 kHz vai ser atenuado do filtro. Tenho também a atenuação mínima na região de corte que eu estou admitindo, que é 10 dB, e a atenuação máxima na região de passagem de 1 dB. Tá? Então vamos ver como que esse gabarito de filtro ele se transforma para mim no gabarito original. Bom, então vamos lá. Vamos ver primeiro o seguinte. Dessas informações que eu dei aqui, eu tenho que o ômega P1 é igual a 2π 5 kRad por segundo, tá? Que vem daqui. O ômega S1 é essa frequência mais baixa aqui, 2π 3,66 kRad por segundo. O ômega P2 é o extremo da região de passagem, 2π 10 kRad por segundo. E o ômega S2 é o início, né, o extremo inferior da última região de corte do meu filtro, que é essa última frequência maior aqui, 2π 13,66 kRad por segundo. Muito bem. O filtro normalizado passa baixas, ele vai ser o quê? Ele vai ser ômega S barra igual a 2. Da onde está aparecendo isso? Olha, está aparecendo daqui, ó. Eu estou falando que o meu ômega barra ele é normalizado pelo meu ômega P2. Esse ômega P2, no nosso caso, vale 2π 10 kRad por segundo. E o meu ômega S barra, ele vai ser exatamente o quê? Ômega S2 menos ômega S1 dividido por ômega P2 menos ômega P1. Isso aqui vai ser o meu ômega S barra. Olha, esse ômega S barra, ele vai ser dado, então, por isso aqui, ó. 13,66 menos 3,66, que dá 10, dividido por 10 menos 5, que dá 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, é assim que é feita a conta. O meu ômega P barra, ele vai ser exatamente o meu ômega P2 do filtro, que seria este valor aqui, ó, 10 kHz, tá? E o meu ômega S barra, ele vai ser dado por essa relação entre a região de corte e a região de passagem.
Então, no nosso caso, o ômega S barra vai ser 2. Bom, tenho também as atenuações acima que estão dadas. Então, eu tenho tudo o que eu preciso para fazer o projeto do filtro passa baixa para o Chebyshev. Normalizado. Eu tenho que o meu ômega P barra vale 1. Já fiz a normalização assumindo isso. O ômega S barra para essa normalização vale 2, aplicando aquela transformação que a gente viu lá. E o Amax e o Amin vale respectivamente 1 e 10 dB. Bom, então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos fazer um projeto de filtro Chebyshev, tá? E desse projeto de filtro Chebyshev com essas restrições, ômega P barra igual a 1, ômega S barra igual a 2, Amin igual a 10 dB e Amax igual a 1 dB, a gente mostra que a gente consegue fazer um filtro normalizado de Chebyshev de segunda ordem. Não vou mostrar o projeto aqui, por quê? Porque a gente está com pouco tempo, né? E porque isso você já pode fazer, usando essas informações, usando o vídeo da aula anterior, tá? Então, isso vai me gerar um filtro normalizado passa-baixa de segunda ordem, cuja expressão é essa aqui. Então, o filtro passa-baixa normalizado por aproximação de Chebyshev usando aquelas condições do gabarito do passa-baixa normalizado vai dar um TS barra igual a 1,1025 sobre S barra ao quadrado mais 1,98 S barra mais 1,1025. Então, esse aqui é o filtro normalizado Chebyshev de segunda ordem que atende aquele gabarito passa-baixa normalizado. O que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai pegar essa função de transferência normalizada e vai aplicar a transformação para o filtro passa-faixa. E essa transformação é S barra igual a S ao quadrado mais ômega zero ao quadrado dividido por ômega P2 menos ômega P1 vezes S. Quando a gente aplicar essa transformação nessa expressão, a gente chega na função de transferência do filtro passa-faixa, que é um número bastante grande, né? 1,09 vezes 10 a nona S ao quadrado sobre um polinômio de quarto grau no denominador. Então, o nosso filtro passa-faixa, ele é um espelho em duas regiões. Um filtro passa-baixa, que é dado basicamente por essa expressão normalizada aqui, e um espelho disso, né, invertido, né, de forma que agora eu tenho as baixas frequências sendo atenuadas, e essa, vamos dizer, duplicação, esse espelho em torno do ômega zero, ele é dado exatamente por meio dessa transformação. Então, um filtro que antes era passa-baixa, ele vai se transformar passa-faixa em torno daquela frequência ômega zero, onde acima do ômega zero é o passa-baixa, que a gente já está projetando aqui de uma forma normalizada, e a parte passa-alta, que está pegando, basicamente, anulando as baixas frequências e deixando passar aquele trecho, aquele primeiro trecho do meu gabarito, ele é espelhado, ele é um simétrico desse filtro passa-baixa que eu estou normalizando aqui. Vamos ver se esse filtro funciona mesmo? Esse aqui é o espectro de frequência, a resposta em frequência daquele filtro. Tá? Então você vê claramente que ele tem um ganho bastante baixo nas baixas frequências e nas altas frequências, e tem um ganho praticamente unitário, naturalmente com aquelas ondulações típicas do Chebyshev, em torno de uma frequência central aqui, que é exatamente a média geométrica entre 5 e 10 kHz. Para a gente mostrar que o filtro está fazendo aquilo que a gente quer, está aqui o gabarito de filtro estabelecido. Tá? Então, note, até 3,66 kHz, ele tem que ter uma atenuação de no mínimo 10 dB. E também tem que ter a mesma atenuação a partir de 13,66 kHz. Entre 5 e 10 kHz, eu tenho que ter uma atenuação máxima de 1 dB. Tenho as regiões de transição entre essas duas faixas e o espectro de frequência do filtro tem que passar dentro dessas paredes aqui, tem que passar dentro das restrições. E de fato está passando. Ou seja, eu fiz o projeto de um filtro passa-faixa usando o filtro passa-baixa, normalizado. Tá? Então, normalizo o filtro, passo ele para um filtro passa-baixa normalizado, faço o projeto, que no caso aqui foi um de Chebyshev. Depois que eu obtive o Chebyshev, eu uso a transformação para voltar para o passa-faixa. Tá aí o projeto do nosso filtro. Nosso último passo é fazer o projeto de um filtro rejeita-faixa. O filtro rejeita-faixa ele é um pouco diferente, né? Ele faz o contrário do que o filtro passa-faixa faz.
Então, ele tem uma atenuação alta entre uma região ômega S1 e ômega S2. Ele tem uma atenuação baixa até uma frequência ômega P1 e a partir de uma frequência ômega P2. E, naturalmente, eu tenho aqui uma região de transição entre essas duas faixas. Ou seja, o meu filtro rejeita a faixa, deixa passar um pedacinho no começo, um pedacinho no final e rejeita o intermediário. Tá? Então, novamente, a gente vai fazer a mesma estratégia. A gente vai pegar esse gabarito de filtro aí e vai normalizar ele para um passa-baixa normalizado. Bom, para este filtro é importante a gente observar também as regiões dele. A região de passagem, que agora é o contrário do filtro passa-faixa. A região de passagem é até a frequência ômega P1 e a partir da frequência ômega P2. A região de rejeição agora é um intervalo, é intermediário entre ômega S1 e ômega S2. Temos a região de transição, né, que é ômega P1 até ômega S1 e ômega S2 até ômega P2 até ômega S2. E a frequência central continua sendo a média geométrica de ômega P1 e ômega P2. Ou a média geométrica entre ômega S1 e ômega S2. Bom, a nossa transformação agora, ela vai ser da mesma forma, se você lembrar do filtro passa-alta, né? A transformação do filtro passa-alta é o contrário do filtro passa-baixas. Então, a normalização do filtro passa-baixa é aquela, né? Que eu uso ômega sobre ômega P. Quando a gente fazia o filtro passa-alta, a gente vertia. Era o ômega P sobre o ômega. A mesma coisa vai acontecer com o rejeita-faixa, em relação ao passa-faixa. A gente tinha aquela transformação do passa-faixa. Agora, o filtro rejeita-faixa, a transformação vai ser o inverso daquilo. Exatamente o seguinte, eu estou mudando, então, as frequências do filtro passa-faixa, para ele virar um rejeita-faixa. Então, eu estou mudando o espelhamento, estou mudando a simetria do filtro em torno do ômega zero. E eu faço isso invertendo a expressão. Então, meu ômega barra vai ser o ômega sobre o ômega P2 menos o ômega P1 sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Note que essa expressão ela é simétrica a isso aqui. Naturalmente, eu tenho que pegar isso aqui e passar para o numerador. E, obviamente, nesse caso aqui, como eu tenho que inverter as frequências, né? O ômega zero ao quadrado vai ser ômega zero ao quadrado menos ômega s ao quadrado. Então, eu estou não só invertendo a fórmula, mas mudando a simetria. O que está no filtro, na parte alta do filtro passa-faixa, ele inverte no filtro rejeita-faixa. Então, tem que mudar também o espectro de frequência. Tem que inverter as frequências. Por isso, no filtro rejeita-faixa, eu tenho essa mudança aqui na expressão. Então, eu tenho ômega P2 menos ômega P1 vezes ômega sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Bom, mesma coisa que a gente vai fazer lá para o passa-faixa. A gente vai descobrir, a gente quer que a nossa normalização seja ômega barra igual a 1. Então, a gente tem que pegar nessa expressão aqui e descobrir qual que é o valor de ômega que dá ômega barra igual a 1. Se a gente fizer isso, a gente chega à conclusão de que o ômega é igual ao ômega P1. Lembra que lá no passa-faixa ômega é igual ao ômega P2. Aqui é o ômega P1. E isso faz muito sentido. Se você pensar agora no rejeita-faixa, a parte de baixo do filtro rejeita-faixa é que é um passa-baixas. Então, o filtro passa-baixas no rejeita-faixa compreende esse primeiro intervalo aqui. Enquanto lá no filtro passa-faixas correspondia à segunda parte. Então, para a gente aqui no filtro rejeita-faixa, o nosso ômega barra igual a 1 vai ser o ômega P1, ou seja, a frequência de corte do passa-baixas. Tá? Então, tem aqui um filtro passa-baixas e um outro filtro passa-altas. Isso dá um filtro rejeita-faixa. Então, aqui no nosso caso, o ômega barra vai ser exatamente ômega igual a ômega P1. Tá? E a gente vai tomar essa como a frequência ômega P barra do nosso filtro passa-baixa normalizado. Bom, a gente também quer resolver agora o filtro para o ômega igual a ômega S1. Por que o ômega igual a S1? Porque esse ômega igual a ômega S1 vai ser o meu ômega S barra normalizado. De um filtro passa-baixas normalizado que eu estou tentando projetar. Então, o meu ômega S barra vai ser
definido como ômega barra quando o ômega é igual a ômega S1. Isso vai ser ômega P2 menos ômega P1 dividido por ômega S2 menos ômega C1. Note que essa expressão aqui ela é invertida em relação à frequência do passa-faixas. Tá? Então, o ômega S2 aqui no passa-faixa está no numerador. No rejeita-faixa, vai para o denominador. Tá? Então, para a gente voltar agora para o nosso gabarito de filtro do rejeita-faixa, eu tenho que usar a normalização voltando. Então, meu S barra vai ser igual a ômega P2 menos ômega P1S. S ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Note que aqui tem uma pegadinha. Aqui eu estou fazendo ômega barra no denominador. Ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Porque eu preciso rebater o filtro passa-baixas para baixo em relação ao passa-faixa. Então, a parte passa-baixas do filtro rejeita-faixa é a primeira. Por isso, eu tenho que fazer essa inversão aqui na frequência. Na hora de voltar do S barra S, eu tenho que desfazer essa troca de sinal. Então, aqui fica correto, ômega P2 menos ômega P1 sobre S. Só que aqui agora, né, ômega zero ao quadrado menos S ao quadrado, não. Eu tenho que voltar. Então, é S ao quadrado mais ômega zero ao quadrado para fazer a simetria correta. Então, lá na primeira, eu troco o sinal para garantir que eu estou fazendo do passa-faixa o rejeita-faixa, né? E depois eu tenho que voltar para que a simetria seja correta, tá? Então, eu estou invertendo o filtro passa-baixa aqui nessa situação. Mais uma vez, vamos fazer então um projeto de um filtro rejeita-faixa de Chebyshev. Então, nós vamos fazer um filtro rejeita-faixa com valores parecidos dos anteriores, tá? Eu tenho uma região de rejeição entre 5 e 10, uma região de passagem menor que 3,66 e maior que 13,66, uma atenuação mínima de 10 dB na região de rejeição e uma atenuação máxima de 1 dB na região de passagem. Se você notar, a única coisa que eu troquei aqui, na verdade, né, era região de rejeição, região de passagem, né? No filtro passa-faixa, né? Isso aqui era a minha região de rejeição, isso aqui é a minha região de passagem. No filtro rejeita-faixa eu estou trocando, para não ter que repetir o projeto. Então, eu simplesmente troquei aqui no meu rejeita-faixa o que era a passagem lá no outro, para manter o projeto, tá? Só para não modificar os valores. De novo, das especificações acima, a gente obtém um filtro que tem essa informação. Então, ômega S1 é igual a 2π 5 kRad, ômega P1 é igual a 2π 3,66 kRad, o ômega S2 é igual a 2π 10 kRad por segundo, e o ômega P2 é igual a 2π 13,66 kRad por segundo. Bom, quando eu pegar esses dados aqui e passar pela transformação do filtro rejeita-faixa, né, que está aqui dada, né, eu vou observar que o meu ômega S barra ele vai ser igual a 1 no ômega igual a P1, ômega P1, e o meu ômega S barra vai ser igual a 2. Tá? Esse ômega S barra igual a 2, com as atenuações acima, e o ômega S barra igual a 1, formam um filtro passa-baixa normalizado, que a gente já projetou, que foi o do exemplo passa-faixa. É o mesmo filtro. Então, o projeto aqui é o mesmo, nos dois casos. A única coisa que muda é a transformação de gabaritos. Tá? Então, o projeto é o mesmo, do mesmo jeito, gera a mesma função de transferência normalizada. TS barra é igual a 1,1025 sobre S barra ao quadrado mais 1,098 S barra mais 1,1025. Tá? Bom, agora eu faço a transformação de volta para chegar no rejeita-faixa. Então, S barra é igual a ômega P2 menos ômega P1 S sobre S ao quadrado mais ômega zero ao quadrado. Aplico esse S barra nessa expressão com ômega P2, ômega P1 e ômega zero dados pelo meu gabarito. Chego nessa expressão. Note que agora o filtro ele é um filtro próprio, né? Então ele tem o mesmo número de polos que zeros. Né? Então eu tenho 4 zeros e 4 polos. Né? E esse filtro deve atender, esperamos, né, o gabarito de filtro estabelecido. Para verificar isso, a gente vê o espectro de frequência desse TS. Está aqui. Então, esse é de fato um filtro rejeita-faixa.
Ele deixa passar baixas frequências e altas frequências. E frequências intermediárias, elas sofrem uma atenuação muito grande. Para a gente ver que o filtro rejeita faixa, está fazendo aquilo que a gente quer, né? A gente está dizendo aqui o gabarito estabelecido, né? Então, até a frequência 3,66, atenuação máxima de 1 dB. A partir de 13,66, atenuação máxima de 1 dB. Entre 5 e 10 kHz, atenuação mínima de 10 dB. E temos as regiões de transição. Se você ver, o filtro passa direitinho dentro da restrição do filtro rejeita faixa, né, original. Então, para todos os casos, o projeto do nosso filtro ele vai ser feito desta forma. A gente vai pegar o gabarito de filtro original, selecionar nesse gabarito de filtro as frequências e os ganhos que a gente precisa, as atenuações, fazer a conversão desse gabarito de filtro para um gabarito de filtro de um filtro passa-baixa normalizado, fazer o projeto do filtro Chebyshev, Butterworth ou qualquer outro nesse passa-baixa normalizado e depois fazer a volta. Essa volta vai seguir naturalmente essas regras de conversão aqui, né? Essas regras de transformação que visam exatamente transformar um gabarito de filtro passa-baixas, neste caso, num filtro gabarito rejeita faixa, que é formado por um passa baixa nas baixas frequências, passa alta nas altas frequências, que é um filtro rejeita faixa. Ou transformar o gabarito de filtro passa baixas num passa altas nas baixas, nas frequências mais baixas, passa baixa nas frequências mais altas. Isso gera pra gente um filtro passa baixas, passa faixa, desculpa, né? E é basicamente isso que a gente faz, basicamente dessa forma que a gente faz o projeto do nosso filtro. Uma vez que a gente obteve esses filtros, a gente volta para verificar se os gabaritos foram obtidos. Isso aí, pessoal. Dessa forma, a gente está encerrando, então, como que a gente faz o projeto de filtros Chebyshev, Butterworth ou qualquer outra classe, tá? Isso vale também para outras aproximações de filtro por meio de transformações. Então, a gente vai usar essas transformações para sair do gabarito original, chegar no gabarito passa-baixas normalizado, depois voltar para o gabarito original já com o filtro projetado, tá bom? Então, o que a gente vai ver agora é como que a gente faz para usar isso num contexto de filtragem digital, que é o objetivo aqui do curso de processamento digital de sinais. Mas isso vai ficar para um próximo momento, tá? Porque é uma parte bem longa ainda, tem muito ainda para a gente caminhar, tá bom? Não desiste não, continua aí nos estudos. Grande abraço, até a próxima. Valeu, pessoal, até mais. Tchau.